Por favor, queridos, abra no primeiro livro de Pedro, no capítulo 1, versículos 18 e 19. E vamos orar. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Amém. Senhor Jesus, ó Deus, nesta noite de Páscoa, Senhor, queremos Te louvar, ó Deus. Cantamos tantos louvores a Ti. Ó Pai, pela Tua entrega por nós, pela remissão dos nossos pecados, pela nossa salvação, Senhor. E queremos aqui, Senhor, abrir nosso coração diante de Ti e Te pedir, fala conosco. Transforma-nos, Senhor, a Tua imagem e semelhança, que possamos a cada dia, Senhor, ficarmos mais parecidos contigo, Senhor. No nome de Jesus, amém. Aleluia. Então, vamos lá. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? Podemos até ler os outros. Conhecido com efeito, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Então, nós fomos salvos pelo precioso sangue, como o do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? Que foi preparado desde a fundação do mundo. Quer dizer, o Senhor, na sua presciência, Ele já separou o Cordeiro para nos salvar. Depois Ele fez o homem e a mulher, e eles desobedeceram. E a gente sabe que lá, em Gênesis, a gente tem a promessa da vinda do Cordeiro. Ele disse assim: colocarei inimizade entre ti, ele falando para a serpente, entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É essa promessa que a gente tem, que Jesus, Ele pisaria na cabeça da serpente. Foi o que Ele fez lá na cruz. Amém? Então, todo o Velho Testamento, ele é figura da vinda de Cristo, da vinda do Cordeiro. Esse Cordeiro que morreu para nos salvar, e que hoje a gente está comemorando aqui na Páscoa. Mas eu sempre, na época da Páscoa, eu fico pensando, que coisa tremenda, que Jesus, Ele morreu na Páscoa, né? Ele ressuscitou, morreu e ressuscitou ali na Páscoa, não é isso? No período da Páscoa. E lá em Lucas, a gente tem a narrativa da última Páscoa que Jesus passou. E eu queria que você abrisse comigo ali, para a gente ler. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Tremendo, né? A partir do verso 7. Diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa.
Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e ali fazei os preparativos. E indo tudo quanto encontraram, como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Então disse-lhes, bom, enfim, vamos até aqui, daqui a pouco a gente lê o verso 15. Gente, que coisa tremenda. Jesus determinou, se determinou a comer a Páscoa com os discípulos. Ele, já eram 3 anos ali, assim, aproximadamente, que ele estava com eles. Ele devia sempre, durante aquele período, passar a Páscoa junto, imagino eu. Mas aquela seria a última Páscoa antes dele morrer, antes dele ser crucificado. E ele estava ansioso para comer aquela Páscoa com eles. E ele disse, então, foi para João e Pedro: vão lá e procurem um homem. Encontrareis um homem com um cântaro de água. Normalmente, as mulheres é que andavam com cântaro de água, não é verdade, naquela época? Não sei se vocês têm assistido o The Chosen, Ontem nós fizemos aqui, ontem foi muito, muito bom mesmo. Assistimos um capítulo do The Chosen, e as mulheres é que estavam sempre com cântaro de água, carregando, elas buscavam água, carregavam, e ali ele disse assim, é um homem com cântaro de água. Então, não era uma coisa assim comum, Então, graças a Deus que Jesus também, ele quando quer nos mostrar algo, ele mostra claramente. Eles ouviram direitinho, foram lá e seguiram aquele homem, e ele, então, os levou, preparou toda a Páscoa. Mas a Páscoa dos judeus, ela era toda especial. E eles tinham que pegar um cordeiro de 1 ano, sem defeito nenhum, e eles tinham que matar aquele cordeiro para ser comido na Páscoa. Ele era assado inteiro, não era por partes, era assado inteiro. Eles tinham que separar ervas amargas, pão sem fermento, porque tudo isso representava o que o Senhor tinha ensinado para os judeus lá na saída do Egito. Vocês lembram disso, Depois, se não lembrar, leiam o capítulo 12 e 13 de Êxodo. Então, Deus ali determinou que, para eles saírem do Egito, ele mandaria ali a 10ª praga, que todo primogênito, dentro de todas as casas do povo do Egito, seria morto. O anjo da morte passou e matou a todos, que só daquela maneira o faraó iria deixá-los sair do Egito. Eles estavam já escravos há 460 anos. Eles precisavam sair dali. Então, ele disse assim, agora, para vocês vão matar o cordeiro. Cada família vai matar o cordeiro. As famílias grandes, as famílias pequenas se reuniam com outras famílias pequenas. E vocês vão pegar o sangue e vão marcar os umbrais da porta. Todo mundo lembra disso, mas, de qualquer maneira, eu estou falando porque pode ser que alguém tenha entrado aí para assistir o culto, pelo YouTube, e não saiba, ou não lembre. Então, toda tenda que estava com um umbral marcado pelo sangue, então, o anjo da morte não passou e não matou o primogênito. Mas no Egito morreram todos os primogênitos, de animais e de pessoas. Que coisa, E eles tinham que comer com pressa. Eles fizeram um pão sem fermento.
Então, na comemoração da Páscoa, eles usam pão sem fermento. As ervas amargas é para lembrar do tempo da escravidão, é a amargura da escravidão. Então, era uma cerimônia, uma cerimônia até triste, né? Enfim, mas eu vou dizer os passos dessa solenidade, só para vocês terem uma ideia. Eu vou ler rapidamente, eu dei uma pesquisada, e é assim, tá? A mesa está posta, tem o cordeiro já ali morto, assado, tem as ervas amargas, tem o pão sem fermento, tem o vinho, tinha que ter o vinho. Então, primeiro, o responsável da família faz uma oração de ação de graças. E aí eles tomam o primeiro cálice de vinho diluído com água. Né? Então, eles dão graças a Deus, porque eles saíram da escravidão e foram libertos, e agradecem a Deus por todos os livramentos, porque daí teve mais 40 anos no deserto, com Deus suprindo, Deus fazendo tudo. Então, hoje, os judeus, quando comemoram, eles agradecem por tudo, por toda a existência e por toda a história do povo judeu. Né? Então, depois disso, em segundo lugar, são ingeridas as ervas amargas, como um memorial da amarga escravidão egípcia. Então, naquele cerimonial, naquela festa, eles... Né? Deve ser horrível, né? Não quero nem pensar, que às vezes a gente pega alguma coisinha amarga assim, a gente logo bebe alguma coisa para tirar o gosto da boca. Mas eles faziam como um cerimonial, se lembrando do quanto sofreram, do quanto foi difícil. Terceira coisa, um filho faz a pergunta: por que esta noite é diferente de todas as demais noites? Então, o pai responde a partir do sentido bíblico, narrando ou lendo. Então, ele conta tudo isso que eu lembrei vocês aqui, sobre a saída do Egito, que os primogênitos todos do Egito foram mortos, e aí Faraó disse assim: vão embora daqui, peguem seus animais, peguem tudo de vocês e vão embora do Egito. Né? Pronto, aí foi o dia em que o Senhor deu a passagem para eles. Né? Eles saíram do Egito e foram, mas depois a gente sabe da história. Né? A gente sabe que Deus endureceu de novo o coração de Faraó, e Faraó mandou os carros atrás deles, e eles, então, ficaram entre os carros do Faraó e o Mar Vermelho, e o Senhor disse para eles: estende a mão, divide o mar e marche, que o povo marche. E o povo marchou e atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. Amém? Hoje o pastor Aloysio falou, eles não fugiram, eles não correram, eles marcharam. Amém? É interessante que aquela expressão bendito, bem-aventurados, também significa em marcha. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado em marcha. Nós estamos marchando, nós vamos em frente, nós não fugimos, nós marchamos. Amém? E eles entraram ali marchando. Interessante que Deus botou o fogo, a coluna de fogo, e o povo do Egito não conseguia enxergar. Os soldados que foram entrando atrás deles tinham fogo, e eles não viam o povo lá na frente. Então, eles marcharam, atravessaram, e depois que atravessaram, o que aconteceu? O mar se fechou e todos morreram. Não escapou um. Sei quantos carros, muitos, mas acho que são 600 carros e seus cavaleiros. É muita gente, muita gente. Então, foi o dia que eles saíram do Egito, eles passaram para o outro lado, em direção à terra prometida. Amém? Então, o pai da família, o responsável ali pela cerimônia, contava e lembrava isso tudo. Quer dizer, as gerações foram se passando e eles foram lembrando tudo isso ali.
Aí depois é cantada a primeira parte do, não sei se é Halel ou Alel. A Suzana não está aqui para a gente perguntar, que ela sabe hebraico. Salmo 113 e 114. Então, eles cantavam esse salmo. Depois, vocês, por curiosidade, podem ver como é lindo. Hoje, o pastor Aloysio leu o Salmo 114, que fala exatamente ali da passagem pelo Mar Vermelho, e fala também do Rio Jordão mais tarde, quando eles saíram do deserto, né? Aí, depois disso, eles bebem o segundo cálice. Depois, aí 5, é o momento de cortar e comer o cordeiro, junto com pão sem fermento. O cordeiro era comido em comemoração ao que havia sido ordenado aos antepassados que fizessem naquela noite. Né? Eles foram livrados, por quê? Porque o sangue do cordeiro estava ali, mostrando que a morte não podia entrar naquele lugar. Então, eles começavam a comer o cordeiro e aquela festa ali em família, muito solene, muito solene. Os pães sem fermento eram a comemoração do pão da pressa, comido pelos ancestrais, que eles tiveram que comer rápido para poder sair na hora que o faraó determinou. 6. Cada um come o quanto quiser, porém, sempre enquanto durar o cordeiro, bebe-se o terceiro cálice. Então, eles comem até o cordeiro terminar, e conversam, e vão, e tomam o terceiro cálice. Por último, canta-se a última parte do Halel. Salmo 115, 116, 117, 118, e bebe-se, então, mais um cálice. Ainda bem que o povo era acostumado a tomar vinho, né? Porque, se não fosse, ia ficar já todo mundo muito alegre demais. Mas por que eu pesquisei isso? Para a gente saber. Jesus mandou preparar a Páscoa, gente. Preparou isso tudo. Tudo isso estava na mesa, naquele cenáculo, tudo pronto para eles tomarem. E olha como é que ele falou aqui, gente, no versículo 15. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Olha o carinho do Senhor. Ele demonstrou um amor, né? Eu tenho desejado comer essa Páscoa com vocês. Nós servimos a um Deus de amor, um Deus que se importa conosco. Ele sabia do sofrimento que ele ia passar, mas ele sabia que ele ia embora, ele ia deixá-los. Era uma despedida. E ele quis que fosse um momento especial. E ele demonstra. Olha como é importante a gente demonstrar o nosso amor, os nossos sentimentos, né? Como que Jesus nos ensina umas coisas assim, tão delicadas, né? Então, ele diz assim: pois vos digo, no verso 16, que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? É tão interessante que lá, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, também fala assim: depois de haver ceado. Por quê? Porque eles tomaram a ceia da Páscoa toda, eles comeram o cordeiro, comeram as ervas, eles fizeram tudo o que estava determinado para a celebração da Páscoa. Jesus fez tudo ali com eles. Mas daí ele pegou o cálice, né? E levantou e diz: este é o cálice da nova aliança. Queridos, naquela noite, Jesus, então, ele falou:
estou dando para vocês agora uma nova aliança. Aliança no meu sangue. A Páscoa foi sendo repetida até aquela noite. Era a promessa de um cordeiro. O Velho Testamento é figura do Novo Testamento, é figura de Cristo. A Bíblia revela Cristo. Aquela Páscoa era a figura de que o Cordeiro de Deus morreria por nós. Não mais seria necessário o sacrifício do cordeiro para expiação. Os judeus, antes da vinda de Cristo, a lei, ela ensinava que o sacerdote tinha que anualmente subir e fazer sacrifícios pelo povo. Para quê? Para que o pecado fosse expiado. Quando eles comemoravam a Páscoa, eles lembravam que o cordeiro, aquele cordeiro que cada família matou, o sangue marcou os umbrais e as famílias foram preservadas, eles foram libertos do cativeiro. E aquilo ali representava, então, que Jesus viria para morrer por nós e levar o nosso cativeiro. Amém? Então, Jesus, naquela última Páscoa, foi a última Páscoa para aqueles que se tornaram cristãos. A última Páscoa, que celebrava o Cordeiro do Egito, agora eles iam celebrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é tremendo, gente? E essa ceia, ela é figura do nosso banquete com o nosso Jesus, lá na glória. Então, a Páscoa judia é figura do sacrifício de Cristo por nós, é figura da nova aliança. E a Santa Ceia, toda vez que a gente toma, é para lembrar que nós cearemos com Jesus de novo. Olha como ele disse, ele fala aqui, pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Mas ele fala uma coisa triste, mas ao mesmo tempo uma coisa esperançosa. Eu vou morrer para salvar vocês, para salvar a humanidade. Mas todos nós vamos nos reencontrar, porque ele ressuscitou. Amém? Ele ia ressuscitar. Então, aqueles discípulos, eles foram marcados na alma, né? Vocês imaginam, eles ali fizeram todo o cerimonial da Páscoa, lembrando dos seus ancestrais. Eles sabiam que Jesus era o Messias, e Jesus já vinha falando com eles, é preciso que eu morra. E eles ali, então, eles aprenderam, foi instituído um sacramento, né? O sacramento da Santa Ceia. Jesus instituiu naquele dia. Aleluia. Aleluia. Olha que coisa linda. A mesa estava posta. Cristo ali era Deus, e Cristo ali naquela mesa era o Cordeiro. O Cordeiro que nos reconcilia com o Pai. Que coisa tremenda. Nunca tinha pensado nisso, mas hoje o Senhor me fez pensar dessa maneira. Aquela ceia de Páscoa, eles estavam à mesa. E estava Jesus, nosso Deus, e estava o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Glórias ao Senhor. Ele é o próprio banquete que torna possível a nossa comunhão entre Deus e os pecadores. Aleluia. Ele cria uma expectativa do nosso encontro com Ele, futuro. Embora aquela comunhão que Ele tinha fosse ser rompida, mas no porvir, no reino de luz e amor, de triunfo e louvor, nós estaremos todos juntos e viveremos pela eternidade. Aleluia. E Jesus, no final, então, daquela ceia que ele celebrou, aquela santa ceia, ele instituiu um sacramento. Ele disse: fazei isso para lembrardes de mim.
todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, depois nós vamos ler em Coríntios, anunciais a morte, a minha morte até que eu venha. Aleluia. Algumas horas depois daquele cumprimento da profecia, o sangue dele foi derramado no Calvário. Agora, vamos pensar o seguinte. Quando a gente vê aqueles quadros da Santa Ceia, né? São os discípulos todos, parece tudo tão perfeitinho, né? Fora a figura, assim, de Judas, né? A gente diz, bom, fora Judas, todo mundo santo, mas não era, gente. Ali eram pecadores, como nós somos pecadores. Eram pessoas de diversas origens, de origens diferentes. E Jesus estava comendo com eles. É tão interessante. Quando eles diziam, né, quando alguém chegava, quando chegava algum religioso, assim, na porta de onde Jesus estivesse reunido com pessoas para comer, né, gente, não adianta, a gente faz propaganda do The Shows, porque é muito bom mesmo. Ontem, no capítulo que nós assistimos o capítulo da mulher samaritana. Aí eles estavam na casa de Mateus comendo, né? Tem muitas coisas que os escritores colocaram que não está na Bíblia, mas que não ferem nada tudo o que aconteceu. Então, chegou ali na porta, era um religioso, né? E um soldado, né? Como é que a gente chama? Centurião, um centurião. Né? E ali, aí eles olhavam assim, como quem diz, meu Deus do céu. E o centurião, então, falou com Mateus, essa gente toda, porque ele via como romano, né? Só que ele não era romano, né? Na história ali, ele é alemão, mas ele via, assim, essa gente toda, é escória, como é que você está aí comendo com a escória? Ele falando com Mateus. E o religioso, que era judeu, também achando que aquilo tudo era escória, que Jesus era também um pecador, porque se dizia o Messias, né? Ele ali, quer dizer, que coisa tremenda. Mas Jesus amou a todos, e Jesus estava ali com todos, amando a todos. Umas horas depois, quando Jesus foi preso, a gente sabe da história, que muitos desapareceram, Pedro negou Jesus 3 vezes. Lá até a cruz, a Bíblia fala que só João chegou com as mulheres todas foram, mas só João ficou. Então, daqueles que tomaram a ceia, só João ficou. E Jesus deu a ceia para todos com todo amor. Gente, muitas vezes nós somos tão legalistas, não é verdade? E nós julgamos as outras pessoas, mas nós não podemos ser assim. Nós temos que amar todos como Jesus ama. Jesus morreu por todos e Ele quer fazer a obra até o fim em cada vida, e Ele fará. Eu quero, nessa noite, dizer para você, não perca a esperança. A obra é o Senhor que faz, é Ele que faz a obra. Amém? Ele consumou lá na cruz a obra. E é para todos, Ele ama a todos. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Amém? Ele quer que todos tenham a vida eterna. Se você quer que o seu amado tenha a vida eterna, pode ter certeza que Jesus quer muito mais do que você. E Ele não se desanima com as dificuldades. Ele não desanima. Ele estava ali tomando a ceia, e Ele sabia que todo mundo ia ter medo, que até Ele voltar ressurreto, muitos ali iam ficar perdidos, iam ficar desanimados, sem esperança. Mas ainda assim Ele falou, nós nos encontraremos para cear na eternidade. Amém? Que você creia que todos os seus amados, tome posse daquela promessa, creia no Senhor Jesus e será salvo,
serás salvo tu e toda a tua casa. É promessa do Senhor. Então, tome posse dela, não desanime. E você pense que ali, naquela hora, Jesus ensinou um sacramento que nós vivemos até hoje. Nós vamos participar aqui da ceia, da Santa Ceia, lembrando que o Cordeiro de Deus morreu na cruz para nos salvar. Ele foi moído, ele foi transpassado. Ele levou as nossas dores sobre si, as nossas enfermidades. Ele nos deu, através disso, o perdão, nos reconciliou com o Pai. E Ele nos deu o poder para resistir à tentação. Nos deu o poder para a gente se firmar nele e vencer a tentação e vencer nossas fraquezas. Amém? No nome de Jesus. Aleluia. Amém. Estavam ali pecadores, homem como nós. Não havia ninguém melhor e nem pior que nós. Logo eles pegariam no sono, deixando Jesus orar sozinho. Pedro negaria 3 vezes, o abandonaria e Judas o trairia. Mas o Senhor amava a todos. Amém? O Senhor amava a todos. A Santa Ceia é um memorial de amor. Mateus, Marcos e Lucas estabelecem uma relação entre o sangue de Cristo e a sua aliança, essa nova aliança. Amém? A ceia cristã está para o eterno e grande banquete, assim como a Páscoa judaica estava para o sacrifício de Cristo por nós. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém? Vamos abrir em 1 Coríntios 11, 25. Primeira Epístola aos Coríntios. Aleluia. Vamos ler a partir do verso 23, né? Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém. Até aqui o verso 26. Gente, Jesus morreu, ele foi sepultado, ele ficou 3 dias ali, ele pegou as chaves da morte, ele venceu. Diz a palavra de Deus que na hora em que ele ali ressuscitou, muitos mortos que estavam nas sepulturas ressuscitaram. Gente, que coisa tremenda. Deve ter sido uma bagunça santa, maravilhosa, né? Deve ter sido tremendo. Deve ter sido maravilhoso. Jesus não está morto, Ele está vivo. Ele se apresentou para os discípulos e Ele deu o ide para os discípulos. Ele deu o ide para nós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Nós precisamos crer nesse Evangelho e precisamos compartilhar esse Evangelho. Mas não fique triste se ainda alguns não entendem. Porque ali o povo judeu, o povo escolhido por Deus, o povo
no meio de quem Jesus nasceu, ele foi escolhido para nascer ali. Eles próprios não entenderam, eles esperavam um rei poderoso. E eles não compreenderam que Jesus tinha que fazer uma obra espiritual, ele tinha que vencer o inimigo de nossas vidas. Ele levou na cruz o que o diabo tinha para nos acusar, ele levou lá na cruz por nós. Todo escrito de dívida que o diabo podia cobrar de nós, não pode mais, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Amém? E nós somos mais que vitoriosos, e é isso que a gente precisa compartilhar. Então, quando você, tiver alguém, talvez ainda alguém pergunte para você sobre a Páscoa, o que vocês comemoram na Páscoa? Você pode falar, eu comemoro o Cordeiro de Deus que morreu na cruz para me salvar. Assim como os judeus tiveram um cordeiro que foi morto, um cordeiro sem mácula, nós temos um cordeiro que tirou o pecado do mundo inteiro. Amém? E quando você tomar a Santa Ceia, que você tome, lembrando que Jesus ressuscitou, e que nós vamos tomar a ceia, tomar um banquete, comer um banquete com Ele, lá na glória, todos nós juntos. É isso que a Santa Ceia representa. Amém? A gente anuncia a morte dele e a gente anuncia que ele perdoou os nossos pecados e ele levou todas as nossas dores sobre ele na cruz e ele ressuscitou. A gente serve a um Deus vivo. No nome de Jesus. Amém? Amém? Eu não sei se isso mexe com você, como diz o Aloísio, mas mexe comigo. Mexe comigo, porque deve ter sido maravilhoso. A gente vai chamar os nossos músicos aqui. E eu queria que você pensasse nesta noite que a Páscoa é um dia maravilhoso, é mais do que chocolate, eu adoro chocolate, mas é mais do que chocolate, que as nossas criancinhas possam entender que Jesus morreu e ressuscitou, ele venceu a morte. A cruz está vazia e a tumba está vazia. Amém? Ele não está lá preso, ele está vivo. E ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Ele está cuidando de nós, de cada detalhe da nossa vida. E Ele quer que a gente se alegre nele. Ele quer que a gente comemore junto com Ele essa vitória. E da nossa família e dos nossos amados, quem cuida é o Senhor. Amém? A sua parte é receber com amor. Não fique com o dedo em riste, acusando ninguém. Sabe? Receba com amor. Eles não compreendem a obra da cruz. Mas nós que compreendemos a obra da cruz, nós temos que amar. Temos que estender a mão e trazer cada um deles para a presença do Senhor. Amém? No nome de Jesus. Que você possa pensar na sua vida. Quando você conheceu Jesus, você se sentiu livre? Eu conheci Jesus com 17 anos. Era uma jovem. Estava fazendo meu vestibular. Era uma jovem normal. Mas quantas vezes eu deitava a cabeça no travesseiro e sentia o vazio dentro de mim? Todo mundo que não conhece o Senhor tem um vazio dentro de si. Esse vazio só é preenchido por Jesus. E por causa desse vazio, eu tinha muitas prisões. Muitas prisões. Às vezes a gente se sente preso pelas coisas que o mundo nos impõe. E muitas vezes a gente mesmo coloca prisões. Nós nos colocamos prisões.
nós pegamos o peso para carregar. Mas quando eu conheci Jesus, que Ele foi apresentado para mim, e que me disseram que Ele podia entrar no meu coração. Tão linda a música que as criancinhas vão cantar, que diz que o Senhor é grande, mas Ele cabe no coração da gente. Coisa linda, vocês vão ver, daqui a pouco eles vão cantar. O amor, né? Ele é amor, Ele cabe no nosso coração, mesmo que seja pequenininho o nosso coração, Ele cabe aqui. E quando eu entendi que Jesus estava do lado de fora. Gente, eu pensava que Jesus estava no coração de todo mundo. E eu descobri que Ele só entra quando a gente chama. Você sabia disso? Alô? Ele só entra quando Ele é convidado, porque Ele respeita a nossa decisão. E eu ali, finalmente, meu entendimento foi aberto. E eu entendi, peraí, Deus ama a todos, Ele se preocupa com todos, Ele está do lado da gente, mas Ele só entra quando a gente convida, Ele só se mete quando a gente convida. Então, eu abri meu coração e disse, Jesus, entra no meu coração. Então, a paz se instalou. O príncipe da paz veio morar no meu coração. Então, Ele me deu uma paz incondicional. Depois eu fui entendendo as outras coisas. Eu não sabia nada de Adão e Eva, não sabia nada dos judeus, não compreendia nada. Mas eu compreendi que Jesus me amava. Eu nem entendia direito o sacrifício dele lá na cruz. Por que ele tinha que ser sacrificado por mim? Eu não entendia nada. Mas no dia que eu chamei Jesus para entrar no meu coração, aí os meus olhos se abriram, eu compreendi que eu era pecadora. E que eu precisava do perdão do Senhor. Aí eu compreendi toda a obra da salvação, mas até então eu não compreendia. E a paz do Senhor invadiu o meu coração. E é isso que Ele quer fazer com todo mundo. Ah, pastora, mas eu já aceitei Jesus como meu Salvador, mas eu de vez em quando não tenho paz. Mas você tome posse da tua paz, porque Ele está aí para te dar a paz. É porque, às vezes, a gente segura os problemas. Não. Nessa noite, nós vamos entregar os problemas todos aos pés de Cristo. Amém? É isso que nós vamos fazer. Vamos ver o que o nosso pessoal tem aqui para cantar. Que você possa ficar de pé diante do Senhor e deixar Ele ministrar o teu coração. Deixar esse Deus de amor. Ele reuniu todos os discípulos. E Ele hoje nos reuniu aqui. E Ele quer falar com você. Nosso mediador com o Pai, Deus Pai, Jesus, está aqui. Deixa Ele falar ao teu coração. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.